Bom, meus queridos, agora é hora de falar dele. Boa sorte para vocês, nós vamos falar dele. De quem é que eu vou falar? De quem é que eu vou falar, hein? Da câmera. Oi? Da câmera. Aquele que dá a Avada Kedavra. Avada Kedavra. Aquele que prende o Felipe Martins dizendo que ele pegou um avião, mas não pegou, e que acha ruim que digam que a mulher dele pegou um avião que ela pegou, mas não pegou registrada. Nós vamos falar dessa... A gente tá careca de saber quem é. Do protagonista das notícias mais cabeludas, mesmo não tendo ele um fio de cabelo. O ministro Alexandre de Moraes, também conhecido como Rivaldo Jesus para os íntimos, manteve preso um réu pelos atos do 8 de janeiro. Só que esse réu foi dado em laudo psiquiátrico como mentalmente incapaz e, portanto, não passível de cumprir penas como prisão preventiva, como prisão comum. Moraes não atendeu a um pedido da PGR, que solicitou que Natan Perusso, um jardineiro de 23 anos de idade, fosse internado em hospital psiquiátrico por ser inimputável e que a ação fosse, portanto, encerrada. O ditador, porém, determinou a continuidade da ação, que estava suspensa desde agosto, para que o laudo psiquiátrico fosse feito. Natan fazia parte do acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Desde 2021, ele está interditado pela Justiça, procedimento destinado a incapazes e relativamente incapazes para os atos da vida civil. E um laudo recente comprova que ele não tem capacidade de autodeterminação. Tá aí. Mais uma vez, a lei enfiada no cofre. Alguém quer falar sobre isso? Eu imagino que a decisão dele é porque ele não deve concordar com o laudo. Nós podemos fazer também um minuto de silêncio pelo direito. A gente ficou meio chocada, né? Ele é formado em medicina para questionar o laudo? Imagino eu que ele estaria questionando o laudo, né? Porque se o laudo diz que o cara não tem condições, ele deve estar questionando o laudo. Mas ele questionou o do Daniel Silveira. Então ele é médico falou também. que o o juiz Daniel pode Silveira... questionar o laudo. Isso é um fato. Manda fazer Mas outro laudo, né? Mas ele tem que fazer fundamentado. Ele só falou que era artificial, era Pede superficial. outro laudo, né? Exato. Outro laudo de alguém Exatamente. que saiba. Exato. Quer dizer, ele questiona o laudo, ignora o PGR, que quando interessa, ignora o PGR, né? Isso. Não, esse PGR também, né? Ele é igual aquelas mulheres da facilidade que o professor falava anteriormente. Por isso que tem gonorreia. Ô, Pavinato, e nesse caso aqui, ó, o Natan Peruso, ele não pichou... Porque assim, nos outros casos tem o vídeo da Fátima Tubarão, aí tem lá o pessoal do relógio, aí tem lá o vídeo da Débora. O do Natan, aparentemente, ele só estava lá. É, igual o Clezão. Igual o ambulante, igual o morador de rua. Exato. Ele só estava lá, ele estava lá. E aí esse cara, ele já foi interestado, ou seja, ele não tem capacidade, literalmente, ele não responde pelas suas próprias ações, porque ele não tem capacidade plena das suas faculdades mentais. E aí vamos manter um jovem de 23 anos preso, um jardineiro. Engraçado que nessa hora ninguém fala, né? O jovem preso, o encarceramento da população vulnerável, porque não tem nada que transforme em materialidade para que ele responda criminalmente. E eu não sou contra se houve vandalismo, se houve pichação, pois que se responda pelo vandalismo e pela pichação. O que eu não posso é manter a cabeleireira, a Débora Cabeleireira, presa longe dos filhos, que eu não posso ter a Fátima Tubarão, condenada a 17 anos, colocaram 17 anos para uma senhora de idade, porque estava enrolado na bandeira e fez, Vamos lá, Xandão, realmente um perigo. Então, assim, é rir da nossa cara. Esse jardineiro, esse rapaz. É a mesma que de todos. Ele estava lá junto. Ele estava golpe de Estado. Mas qual é a fundamentação? Não é possível, cara. É isso. Tem. É isso, assim, não tem... É o Você paraquedista estava sem medo, hein? lá. Ele vai saltar sem o paraquedas a qualquer momento Olha o desse. absurdo da justiça brasileira. Já morreu há muito tempo. Não diga o nome justiça, que isso é ofensivo. Pois é. Essa merda que estão fazendo.
Porque isso é desumanidade, isso é maldade pura. Isso é pura expressão da maldade. Isso é nazista. Ninguém se toca que isso é nazismo. Você sabe que a grande filósofa contra o totalitarismo, contra o nazismo, foi Hannah Arendt. Hannah Arendt era uma judia alemã. Ela conseguiu fugir com a ajuda do Heidegger, que era professor e amante dela, para Nova York. Então ela desenvolveu sua carreira em Nova York, senão ela teria ido para um campo de concentração e não existiria Hannah Arendt. E ela desenvolveu um trabalho tão intenso contra o totalitarismo que, no Brasil, quem trouxe esse trabalho dela para o debate na filosofia do direito foi o Celso Laffer, que foi meu professor de filosofia do direito, que foi orientando da Hannah Arendt em Nova York. Aí ele trouxe toda a obra de Hannah Arendt, a gente discutiu muito na faculdade, e hoje me incomoda muito o silêncio do professor Celso Laffer, porque parece que ele não aprendeu nada com ela. O direito não é direito quando é injusto. O direito não é direito quando não aplicado de maneira igualitária. O direito não é direito quando não reconhece a todo ser humano a mesma grandeza existencial. Porque quando você difere grandezas existenciais, você permite fenômenos como o nazismo. Isso é uma repetição das leis de Nuremberg. Quem é de direita, aplica-se as leis de Nuremberg. Quem não é, aplica-se todo o cabedal de direitos fundamentais, da Constituição, etc. e tal. É isso que está acontecendo no Brasil. Opa, Bibi, mas qual é a dúvida de que o nosso Supremo ele é elitista? Quando o Barroso faz a infeliz brincadeira e fala assim, 170 bilhões de reais serve para um bom fim de semana, qual é o parâmetro dele de bom fim de semana? É champanhe em Paris, hotel 6 estrelas? Óbvio que é. É, claro. Então é um Supremo elitista. Óbvio que a regra para rico é uma, para esses pobres aí, jardineiros, seja quem for, dane-se. Então, eles tratam como animais. É lógico, dane-se. Essa gente aí. Deixa essa gente aí. Gentalha. Pega essa gente aí. Quando o Pavi trouxe a questão do nazismo, sempre que eu penso em Nuremberg, duas coisas, para mim, foram marcantes. A primeira delas, quando perguntaram para o Göring, que era o ministro da aviação, foi uma das principais personalidades do regime, e falaram para ele assim, afinal de contas, como é que vocês controlaram o povo? Aí ele dizia, não tem nada a ver com ideologia. Faça com que teu povo tenha medo e você fará qualquer coisa contra ele. Ou ele ficará nas tuas mãos. Esse é o primeiro ponto. Você vê que tudo é feito para aterrorizar o povo. Isso, o presidente Lula deveria ter na cabeça que isso é terrorismo de Estado. Não é aquilo que ele falou que é Israel. Ali não. Terrorismo de Estado é exatamente um governo utilizando as instituições do Estado para aterrorizar o seu povo. E aí é a primeira situação. A segunda dela... Isso é crime. Terrorismo de Estado no Brasil é crime, tem nome de crime contra a humanidade por perseguição política. Está no Estatuto de Roma, que no Brasil tem status de norma constitucional. Fantástico. Isso está no nosso ordenamento. O segundo ponto, que aí quando o Pavinato trouxe e falou, porra, não é possível que ninguém percebe... Quando alguns indivíduos que estavam observando o julgamento do Nuremberg, alguns militares, eles tentavam entender, afinal de contas, como é que as pessoas, apenas para controlar o povo, tinham capacidade, mesmo que fosse apenas por ações burocráticas, de replicar aquela maldade. Aí a conclusão que ele chegou. A essência do mal é a incapacidade de se colocar no lugar do outro. Por isso que está sendo feito é a essência da maldade, porque quando um cara olha e diz assim, não, deixa como tá, eu tô com preguiça para ver, mas espera aí. Ele pode morrer daqui a uma semana. Foi o caso do Clesão, quem quer que seja. Não, mas espera aí, independentemente dele ter feito a bobagem que ele fez, eu não posso me dar o direito de ser... Imagina que o cara tenha feito um ato de terrorismo de verdade. Eu não posso me dar o direito de ser igual a ele. E não ter nenhum grau de empatia. Isso é a essência da maldade. E exatamente por isso que aí, quando você fala, mas essa é a replicagem do que aconteceu na década de 30. É exatamente pela estrutura, pela burocracia, pelo descolamento da realidade, pela incapacidade de ter empatia com o outro. Eles não conseguem olhar, eles não conseguem nem entender que eles existem enquanto autoridades para servir ao outro. Eles são servidores do povo. Eles não estão acima do povo, eles não são donos do povo. A qualquer hora dessa, sinceramente, eles vão questionar a criação. Pois essa criação aqui está errada. A partir de agora, eu considero que calor é a partir de 80 graus Celsius. Abaixo disso é frio. Eles colocam como eles quiserem.
eles vão se reverter às leis da natureza. Mas, infelizmente, é a realidade que a gente está vendo. Infelizmente, cara, eu falei isso, porque o que você trouxe, nós estamos vivendo o ambiente moral e emocional daquilo que aconteceu na década de 30. Só falta algum indivíduo falar, já que ninguém vai tomar conta dessa jossa de verdade, tragam as armas, fiquem do meu lado e eu vou dar para vocês o status, quase como o Maduro faz, o status de serem anjos do Deus que eu sou. Só está faltando isso. Quem vai ser esse cara eu não sei, mas eles podem cair antes. Eu espero que a sociedade acorde e essas autoridades que nós elegemos tenham um mínimo de vergonha na cara, porque os bárbaros baterão nas portas das suas casas quando não tiver mais saída, e vocês vão sentir na pele. E sabe o que é pior? É pior porque é o nazismo enrustido. É. E o enrustimento deixa a pessoa pior do que ela é. Porque ela pratica o nazismo, mas ela tem que dar um nó, ela tem que dar um drible para falar que é democrático. É o verniz, né? Isso dá muito trabalho. Isso tira o humor da pessoa. Então, é pior ainda. É pior. Porque ela transforma em louco aquele que é vítima. Isso. É isso. Aquele que é vítima, ele transforma em louco. Porque ele fala que todo mundo... É igual o manicômio de antigamente. Que era para tirar as pessoas que você não gostava da sociedade. Você falava que ela é louco. Ah, por quê? Aí vinha um psiquiatra lá, que não tinha ciência psiquiatria, vinha o Pinel lá e falava, ele tem mania circular, delirium tremens, não sei o quê. Aí todo mundo, não, aqui ó, Dr. Felipe Pinel disse que ele tem cara olhos. Ele escreve lá. Não, isso é um sinal, claro, sinal de cara olhos. Era assim a psiquiatria no começo. A sociedade olha e fala, ele tem cara olhos. Aí a pessoa fica louca mesmo. E é a mesma coisa no Brasil. Eles falam que se aproveitam do fato de que a sociedade não sabe o significado de democracia, fica falando que aquilo é democracia e quem fala contra eles é louco, é criminoso, é antidemocrático. Então é mais perverso que o nazismo ainda. Porque o nazismo pelo menos não ocultava a sua face. Né? Via quem quisesse ver. Aqui é um nazismo meio travestido.